A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Êxodo de volta à terra prometida. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas, da lição de adultos até jardim de infância. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 do Juvenis do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Êxodo de volta à terra prometida. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, é só você acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog, aí você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando a entender esta lição. Segue a nossa dica, professor. Mas se você quiser também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim, você já vai estar verificando o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, o que significa Êxodo? O que é terra prometida? A quem Deus prometeu? Deus cumpriu ou não? Mas foi fácil? Foi difícil? Faça as perguntas para levantar uma discussão no meio da sua turma. É interessante, mas observação, você vai fazer as perguntas, mas não pode ficar respondendo. Tem professor que é apressado demais. Ah, pastor, é porque minha turma não gosta de participar. Aí eu mesmo respondo. Se você continuar dessa forma, você vai estar incentivando, motivando a seus alunos não participarem da sua aula. Se eles já sabem que você vai responder, porque eles vão correr o risco de responder errado. Segue a nossa dica, professor. Faça as perguntas e não responda, até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Mas dando seguimento, vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito: Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6, versículo de número 6. Veja que promessa sensacional. Aqui, Deus está conversando com Moisés, lhe garantindo, lhe dando certeza, a convicção que ele, o próprio Deus, estará lhe usando para libertar o povo de Israel que estava oprimido. Veja que promessa sensacional de libertação, de transformação e de terra prometida. E saiba, viu, você também tem essa promessa de Deus na sua vida, de libertação, de transformação e também de uma terra prometida. Mas não é Canaã, não, é a nova Jerusalém que descerá do céu. Você pode dar um brado de glória, por gentileza, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Agora vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. E eu tenho dito que cabe a você, enquanto professor, incentivar, motivar seus alunos a estarem participando da Escola Bíblica Dominical, de estar lendo a revista, fazendo o seu devocional com a leitura diária. Tudo isso cabe a você enquanto professor. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço, seguir o pastor Giovanni Santos nas suas redes sociais é sinônimo de conteúdo bom, viu?
Então lá em nosso Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos e também o Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos alunos. É só nos seguir, fique à vontade para baixar e compartilhar. Eles vão gostar, viu? Lá tem um despertador que é sucesso. Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura oficial, que está em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 12. Recomendo você fazer a leitura diária compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos juvenis para estar lendo a palavra do Senhor. Eu gosto de uma aula movimentada, viu? E você também gosta? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, Conectado com Deus. Você já refletiu sobre a importância do deserto na jornada do povo hebreu rumo à terra prometida? Foi no deserto que o Senhor deu os 10 mandamentos, ensinou o código de santidade, o livro de Levítico, e instruiu acerca da construção do tabernáculo. Além de tudo isso, o povo viveu gloriosas experiências de provisão divina no deserto. A coluna de fogo, a nuvem, o maná, a água na rocha e assim por diante. Saiba que na sua vida o deserto também tem grande importância. Fortaleça-se no Senhor e creia que, assim como o povo hebreu, você também irá experimentar proezas mesmo no deserto. É no deserto que as maiores experiências com Deus acontecem. Veja só, tem muitas pessoas dizendo: meu Deus, eu quero ter experiência contigo, eu quero ter comunhão, eu quero ver o teu cuidado, eu quero ver tua provisão. Meus irmãos, só vai ver a provisão de Deus aquele que está passando por dificuldade. Em outras palavras, aqueles que estão no deserto. Israel estava onde? No Egito, sendo escravizado. Começou a interceder a Deus por livramento, por vitória. O que é que Deus faz? Levanta o libertador. Liberta assim o povo, mas coloca o povo no deserto, porque este mesmo povo que estava saindo do Egito precisaria ter comunhão com Deus, precisaria conhecer a Deus e ver a sua grandeza e o seu poder. Já anote para conversar com seus juvenis. É no deserto que você vai ter as maiores experiências com Deus. É no deserto que você vai ter as maiores experiências com Deus. É no deserto que você vai ver água, vai ver cuidado, vai ver inimigo, mas Deus te guardando e te protegendo. Mas, no entanto, você não pode murmurar no deserto. Olha, no deserto nós teremos as nossas maiores experiências, mas lá também não podemos murmurar. Aquele que é murmurador acaba perdendo a bênção. Diga para seus juvenis. Mas vamos dar seguimento, porque a nossa aula só está apenas começando. Um lembrete, viu? Nesta aula, nesta lição, você vai precisar ser bom em sintetizar, em resumir. Porque se você vacilar, você não sai nem do primeiro tópico. E é um erro. Professor top, professor do canal Descomplicando a Teologia, ele ensina a revista toda. Mas você vai precisar sintetizar, porque você vai da libertação do povo de Israel até chegar à história de Josué. É muita coisa, é praticamente 120 anos em apenas uma lição. Isso mesmo, esta lição nós vamos passar aproximadamente por mais de 120 anos. E imagine a situação, então saiba sintetizar. Mas vamos dar seguimento ao nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: Deus levanta um libertador. No item 1, Deus salva Moisés. Moisés nasce no contexto de opressão no Egito. É o momento em que um faraó, sem familiaridade com a história de José e do povo hebreu, já oprimia o povo. Este faraó observou o crescimento dos hebreus e temeu a futura rebelião. Então, não só passou a submetê-los ao trabalho forçados e pesados, como também ordenou às parteiras das hebreias que matassem todos os meninos logo após o nascimento.
Todavia, as porteiras temeram a Deus e desobedeceram às ordens do faraó. Ao perceber que o povo continuava a aumentar, Faraó ordenou a seus guardas que lançassem todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. Quando Moisés nasceu, sua mãe, Joquebede, o escondeu pelo máximo tempo que pôde. Passados 3 meses, ela elaborou um plano que, sobre a bênção de Deus, foi bem-sucedido. Colocou o bebê no cesto, no rio, em direção ao local em que a filha do faraó se banhava. Ela acha o bebê e o adota, criando como se fosse seu próprio filho. E por uma estratégia de Miriam, irmã de Moisés, e pela infinita graça do Altíssimo, ele ainda teve o privilégio de ser amamentado por sua própria mãe. Meus irmãos, anote aí e converse com seus juvenis. Deus, ele cuida. Deus, ele trabalha ao nosso favor. Vamos agora tentar sintetizar esta parte da nossa lição. Veja só, toda a família de Jacó foi morar no Egito, a convite de José, juntamente com o faraó. E lá passou vários anos. Mas, no entanto, se levantou o faraó, que não gostava desse povo, achava que o povo de Israel era muito grande e a qualquer momento poderia se levantar contra faraó, contra o Egito, e assim prejudicar todo o povo do Egito. E assim faraó teve a ideia de escravizar a todos. Presta atenção, faraó teve a ideia de escravizar, mas achou que ainda estava pouco. Não somente escravizar, como também mandar matar todas as crianças do sexo masculino, para que esse povo não pudesse crescer, porque o povo estava crescendo, se frutificando e ficando forte. E Faraó estava com medo de perder essa mão de obra. Mas, no entanto, Deus que vê tudo estava vendo esse projeto do inimigo, e Deus também tinha um projeto para o povo de Israel. Se Faraó tinha um projeto para o povo de Israel, Deus também tinha um projeto na vida de Faraó, assim como ele tem projeto na minha e na sua vida. Por isso, Deus agora vai arquitetar um projeto de livramento, de salvação para o povo de Israel, onde as parteiras não cumpriu com o acordo feito com Faraó. As parteiras resolveram desobedecer a Faraó e obedecer a Deus. Olha só que ponto importante. Resolveram desobedecer a ordem de Faraó e cumprir com a vontade de Deus, que era preservar a vida dos filhos de Israel. Mas, no entanto, Faraó, então, manda o decreto onde todas as crianças que nascessem deveriam ser mortas. Eita, pense que a situação, o inimigo não desiste, não. O inimigo não desiste da sua vida. Vigie, tome cuidado. Mas, no entanto, Deus agora vai preservar a vida de um menino de uma forma milagrosa. Deus vai preservar, cuidar, guardar a vida de Moisés, que no futuro seria o libertador do povo. Nós já conhecemos aqui a história. Concorda comigo? Moisés, ele nasce, fica 3 meses com a sua mãe. Depois disso, ela tem uma ideia de colocar o seu filho em um cesto, colocar no rio Nilo, às margens do rio Nilo, para que quando a filha de Faraó viesse tomar o seu banho, ver aquela criança, pudesse assim querer criar aquela criança. Criança toda bonita, forte, eita maravilha. E assim aconteceu. Quando a filha de Faraó veio tomar banho, lá estava o cesto. Viu e disse, que menino bonito. É Moisés, deve ser igualmente pastor Giovanni, viu? Bonito. E, no entanto, resolve adotar esta criança. Imediatamente, nesse momento, aparece quem na história? Miriam, a irmã de Moisés. E a irmã de Moisés, Miriam, tem ideia. Olha só, eu conheço a mulher que teve neném tem pouco tempo. Se quiser, ela pode cuidar do seu bebê. Ela vai cuidar, vai amamentar. E depois a senhora leva para o palácio. A filha de Faraó diz, excelente ideia, pode levar. Então, Moisés agora é criado novamente pela sua própria mãe. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Deus, ele cuida os mínimos detalhes. Deus, ele cuida. Deus, ele protege. E vai cuidar e proteger da sua vida. Se Faraó tem um projeto na sua vida, fique tranquilo, porque Deus também tem. E o projeto de Deus é maior e melhor na sua vida. Creia em nome de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título:
Deus chama Moisés. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, mas ao mesmo tempo sabia que era um hebreu. Já adulto, viu um hebreu sendo espancado por um egípcio e indignou-se de tal maneira que acabou matando o egípcio. No dia seguinte, ele viu dois hebreus brigando, e quando foi separar a briga, um dos hebreus disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Tal situação chegou aos ouvidos do faraó, que tentou matar Moisés, causando sua fuga para o deserto de Midian. Neste deserto, Moisés se casa com Zípora e tem um filho chamado Gerson. É também no deserto que Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o seu povo. O Senhor Todo-Poderoso aparece para Moisés numa sarça ardente que queimava e não se consumia. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos nos palácios do Egito, 40 anos no deserto de Midian, 40 anos de peregrinação no deserto com o povo hebreu rumo à terra prometida. No primeiro período, Moisés achou que poderia libertar o povo estando dentro do palácio, o que não deu certo. No segundo período, após anos afastado no deserto, Deus o chama e opera tamanha libertação. No último período, ele vive o chamado de Deus integralmente. Professores, entendam o seguinte: Deus tinha separado, escolhido Moisés para ser o libertador. Nós já estudamos aqui resumidamente que Deus preservou a sua vida. Moisés era para ter morrido, mas, no entanto, Deus guardou e protegeu. Da mesma forma, muitas pessoas também que estão assistindo ou que estarão assistindo, ou você que estará ministrando essa aula, também não era para estar vivo, mas Deus tem preservado a sua vida porque Ele tem um projeto. Converse com seus alunos. Mas, no entanto, aqui, Deus vai fazer uma chamada na vida de Moisés. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos. Como assim, pastor? 120 anos foi a vida de Moisés. 40 anos vai do seu nascimento até a sua fuga para o deserto, quando ele passou a vida toda no palácio, desfrutando, estudando, aprendendo toda a ciência, toda a lei do Egito. Depois disso, ele vai passar 40 anos no deserto, em Midian. Lá se casa, lá tem filho, lá aprende a cuidar de ovelha, torna-se uma pessoa simples do campo, lá no deserto de Midian. Mas depois disso, Deus lhe chama e ele vai passar agora 40 anos no deserto, mas em destino, em caminhada para Nova Canaã. 120 anos, 40 anos do nascimento até a fuga para o deserto de Midian, depois mais 40 anos no deserto de Midian, onde vai constituir família, e depois 40 anos no deserto. Esses 3 períodos, nós podemos assim contar a história de Moisés e também a história do povo de Israel. Irmãos, é interessante você entender a história, para que você possa contar para os seus alunos. Eu tenho dito, aqui você vai precisar saber resumir, sintetizar a história, para não passar o tempo todo contando a história. Vigia, professor. Eita glória! Mas quero saber o seguinte, você está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando Teologia e assim receber o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros
slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações por escrito, a dinâmica digitada, a lição comentada, a lição explicada, atividades online para que possa ser aplicado com seu aluno, atividades em PDF, charadas bíblicas, meu Deus, são diversos materiais que estamos enviando para você, para que você possa ministrar a melhor aula. Então são materiais que você vai estar utilizando para estudar, e materiais também que você vai distribuir para os seus alunos. Tudo isso incentivando, motivando e assim melhorando a sua turma em nome de Jesus. Para mais informações ou se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item que traz por título: Êxodo. Deus capacita seus escolhidos. Após receber o seu chamado, Moisés teme, sente-se incapaz, pensando que não será aceito pelo povo. Devido a todo o seu histórico, ele se vê preso a vários obstáculos para o chamado que recebe de Deus. Entretanto, o Todo-Poderoso o encoraja e diz que é com ele e lhe revela o seu nome para ser apresentado ao povo e 3 sinais como prova de que ele mesmo o enviou. Deus lhe mandou dizer que o Eu Sou o enviou. Deu-lhe o poder de transformar o seu cajado em serpente, e depois esta mesma serpente se tornaria em cajado, deixaria a própria mão leprosa e depois a faria voltar ao estado normal. E, por fim, jogaria um pouco de água no rio Nilo no chão e ela se transformaria em sangue. Além de tudo isso, em mais uma resposta às dificuldades impostas por Moisés, Deus ordena que Arão, seu irmão mais velho, o ajude a ir até Faraó. Ao refletirmos sobre toda esta graça divina, não resta dúvida do quanto o Senhor capacita os seus escolhidos. É necessário perceber que nós, enquanto seres humanos, não teríamos condições de servir a Deus. Mas, no entanto, Deus é aquele que chama e capacita. Mas isso não significa que nós não temos as nossas habilidades, o nosso jeito. Mas, no entanto, para estar a serviço de Deus, nós precisamos da sua capacidade, da sua orientação. E quando Moisés recebe de Deus o seu chamado, a sua orientação, o próprio se acha incapaz. E veja que Moisés tinha passado e vivido 40 anos no deserto. Moisés conhecia toda a lei, todo o costume, todos os rituais, tudo Moisés conhecia do Egito. Mas quando Deus lhe fez o chamado, lhe dizendo: você vai libertar o povo do Egito, Moisés disse: eu? Fazer o que lá? Não tenho capacidade, não sei. O que é que eu vou fazer? O povo não vai me obedecer. Faraó não vai deixar. Em outras palavras, ele estava pensando que com as suas habilidades, com seus conhecimentos, ele não conseguiria. E assim mesmo, nós não conseguimos. Se aqui estamos, é para a glória de Deus. É Deus nos dando graça, nos dando sabedoria. Você pode ter o conhecimento que for, mas se não tiver a graça de Deus, não vai para lugar algum. E por isso, Deus conversa com Moisés. E isso eu acho interessante. Moisés começa a contar suas dificuldades, as suas limitações, e Deus vai conversando com ele, lhe dando sinais, comprovando que aquele que está falando com Moisés é o próprio Deus, é o Eu Sou, aquele que pode, aquele que tem, aquele que sabe. O próprio Deus diz: olha, pode falar que eu sou que está te enviando, e para isso vou lhe dar autoridade. Veja só como é importante nós termos comunhão com Deus na hora de realizarmos a obra dele. Você precisa ter comunhão, chamada de Deus, porque se não tiver chamada de Deus, corre na mesma hora. Falta perna, falta força, falta habilidade. Mas quando é Deus que está nos chamando, ele vai nos dar graça e sabedoria para que nós possamos passar por dificuldade.
Ser chamado por Deus não significa que não terá dificuldade, mas Deus vai estar conosco. Você crê dessa forma? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: Deus opera libertação. Moisés chega diante do faraó e pede a libertação do povo hebreu. O faraó nega, pois os sinais feitos por Moisés são repetidos pelos magos e sábios egípcios. Após esta tentativa frustrada, ocorre o período de 9 pragas que assolam a nação, e mesmo assim Faraó, com o coração endurecido, não libera o povo. Apenas após a 10ª praga, com a morte de todos os primogênitos, Faraó permite a saída do povo. Durante esse processo, a Páscoa é instituída, a fim de que esse evento do êxodo, saída do Egito, jamais fosse esquecido. Entretanto, Faraó se arrepende e persegue os israelitas a fim de capturá-los. Quando o povo já estava fora do Egito, no momento em que fica encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, Moisés ora a Deus pedindo socorro, e o Senhor lhe ordena estender o seu cajado sobre o mar. Quando Moisés obedece, as águas do Mar Vermelho se abrem e o povo passa com pés enxutos por ele. Ao segui-lo, os egípcios passaram pelo mesmo caminho, mas as águas se fecharam, fazendo-os perecer. Deus é aquele que providencia uma saída até quando a situação é impossível. Veja só, Deus opera milagre, Deus opera libertação. Presta atenção, para o povo sair do Egito era algo impossível. Por quê, pastor? O povo egípcio precisava da mão de obra dos hebreus. Isso mesmo, os hebreus estavam trabalhando como escravos, eram escravos no Egito. Logo, eles precisavam das mãos de obras para construir as pirâmides do Egito. Deu para você entender? Mas, no entanto, a promessa de Deus era libertação. O povo de Israel não foi projetado para ser escravo, mas sim liberto. Da mesma forma, eu e você não fomos chamados por Deus para viver em escravidão, mas sim em liberdade. Você é uma pessoa liberta em Cristo Jesus. Mas, no entanto, Faraó não gostou dessa ideia de liberar o povo, para que o povo possa ser liberto. E por isso, levantou-se, endureceu seu coração. O próprio Deus permitiu endurecer o coração de Faraó, para que este não permitisse a saída do povo de Israel do Egito. Mas quando Deus promete, ele garante. Deus prometeu libertação. Deus prometeu libertar o povo através de Moisés, e assim aconteceu. Mas como Faraó não quis, Deus enviou sobre a ordem de Moisés 10 pragas. E o Egito sofreu e muito sofrimento, porque não quis libertar o povo de Israel da escravidão. Todos os nossos inimigos que queiram se levantar contra a nossa vida vão perecer e vão sofrer, mas Deus tem um tempo certo de agir em nosso favor. Mas, no entanto, como eles não permitiram, os egípcios, a saída do povo de Israel lá do Egito, Deus envia 10 pragas. E após a 10ª praga, que foi a pior, a perda de todo o primogênito da terra do Egito, tanto dos homens quanto também de animais. Meu irmão, foi morte, foi uma grande destruição. Após a 10ª praga, Faraó vai permitir que Israel vá embora, saia do Egito. Mas com isso, no meio do caminho, quando Israel estava se distanciando, Faraó foi atrás, mudou novamente. Faraó que muda de opinião, muda de acordo, eita! E assim Faraó foi perseguir agora o povo de Israel. Mas quando chega Israel diante do Mar Vermelho, e atrás de Israel está Faraó, Moisés começa a clamar a Deus, suplicar a Deus por um milagre. Porque tem coisa que você tem que orar a Deus. Tem milagre que é no joelho, na oração. Não é habilidade, não é conhecimento, é comunhão com Deus. E quando Moisés ora a Deus, Deus manda que ele estenda a sua mão, a sua vara, sobre o mar. E o mar vai se abrir. E Israel passa com pés enxutos.
E quando Israel passa com o pés enxuto, Faraó já estava vindo atrás. E assim acontece a grande destruição dos egípcios. E o povo de Deus sai vitorioso, porque Deus te fez para ser vitorioso. Mas vai ter luta, vai ter mar, vai ter deserto, vai ter Faraó. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda, caso você queira nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação, simpósio, congresso. Fique à vontade, será um prazer estar lhe ajudando nesse trabalho magnífico. Deixo aqui meu WhatsApp. E lembrando, nós ministramos para turmas de adultos até pré-adolescentes e a minha esposa, a nossa irmã Neia, ministra para as turmas infantis. Eita glória! E o alimento é forte, viu? Mas vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: o deserto. No item 1, Deus faz milagres no deserto. Após a saída do Egito e a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, o povo passa a peregrinar pelo deserto, onde muitos milagres também acontecem. Deus envia uma coluna de nuvem durante o dia para aplacar o calor do sol e uma coluna de fogo à noite para aplacar o frio noturno no deserto. O povo também é sustentado diariamente com maná, alimento vindo do céu, provido pelo Senhor. Além disso, é no deserto que Deus dá os 10 mandamentos ao seu povo, ordena a construção do tabernáculo e apresenta um código de santidade e comportamento que consta em Levíticos. Veja só, o povo aqui agora já foi liberto, já saiu do Egito, já passou pelo Mar Vermelho e vai iniciar agora a sua trajetória no deserto. E você sabe muito bem que passar pelo deserto significa dificuldade, provações, batalhas, lutas, mas também vitórias. Todo crente que passou pelo deserto ou está no deserto tem experiência com Deus. É no deserto que os judeus vão ter grandes experiências, vão ver milagres acontecendo, vindo do Senhor. Vão poder ouvir a voz de Deus no deserto, na provação, na tentação, nas lutas. E assim acontece com o povo de Israel. Nessa caminhada entre o Mar Vermelho até Canaã, muitas lutas se levantaram, muitas pelejas, mas Deus guardou Israel em tudo. Deus permite que venhamos passar por prova, por lutas, por perseguições, mas Deus vai estar conosco, provendo, entrando com providência, abrindo porta, fazendo água brotar da rocha. Quem faz isso é o nosso Deus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: fé versus incredulidade. Após tantos milagres, é impressionante que dentre os 12 espias enviados para ver a terra prometida, 10 voltasse com relatório tão incrédulo. Estes 10 espias desanimaram o povo, que em um caminho contínuo de incredulidade e murmuração morreu no deserto, sem ver o cumprimento da promessa. Apenas os espias que retornam com relatório positivo, confiantes na promessa de Deus, Josué e Calebe, e seus filhos adentraram na terra que manava leite e mel. Todo esse período no deserto durou aproximadamente 40 anos, até a morte de Moisés, que não entrou na terra prometida, e a sucessão por Josué, que continuou a guiar o povo para a conquista de Canaã. Veja só, você conhece o povo de Deus, né? O povo de Deus de hoje não é diferente do Antigo Testamento, não. A incredulidade, a dúvida, o medo, as murmurações faziam parte do povo de Israel lá no deserto. Mesmo Deus cuidando, sempre tinha aqueles que não gostavam, reclamavam, murmuravam. Teve gente que sentiu saudade até mesmo das cebolas que comiam lá no Egito. Tem crente da mesma forma. Está na casa de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor, mas mesmo assim sente falta, sente saudade da comida das cebolas lá do Egito. Deixa de comer filé mignon na casa de Deus e fica atrás de cebola lá no Egito. Vigia,
Converse com seus juvenis, que na casa de Deus tem alimento bom, em nome de Jesus. Então Israel vai passar 40 anos no deserto por causa da sua murmuração. E Deus precisava preparar o povo para entrar na terra prometida. E depois de 40 anos, o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Eita, foram cerca de 620 mil homens que saíram do Egito até a terra prometida. Destes 620 mil homens, só entraram apenas 2 homens, Josué e Calebe. E você sabe muito bem o motivo. Quando eles, Israel, já estavam se aproximando da terra prometida, Deus pediu, Deus mandou, Josué enviou espias. De cada tribo, Josué envia uma liderança, um príncipe, um importante, uma liderança para ver a terra prometida e trazer notícias. De cada tribo vai um grande representante, uma liderança, conhecer, verificar se a terra é boa ou não. E veja que Deus disse que a terra manava leite e mel. Quando os 12 espias vão ver a terra, diz o seguinte: a terra é bonita, a terra é boa. Meu Deus, um cacho de uva foi carregado por 2 homens. Eita maravilha, né? Mas, no entanto, tem o seguinte: lá tem um gigante. Lá tem um gigante que só o sangue de Jesus, viu? Lá tem gigante, muita dificuldade. Quem vai ter coragem de colocar o gigante para correr? Lá a terra é boa, mas o gigante não é bom não. E a gente vai precisar enfrentar o gigante. Então, de 12 espias que vão ver a terra, ao retornarem 10, comece a colocar medo no povo. A terra é boa, mas tem gigante. O gigante é valente. Nós somos igualmente gafanhotos perto deles. Nós não somos nada. Começa a olhar tão somente o ponto negativo e esquece que eles entrariam na terra em nome de Deus. Aquele eu sou que conversou com Moisés, que libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que estaria dando graça e força para que eles pudessem vencer lá na terra prometida. Mas deixar o medo, a murmuração, a incredulidade entrar no seu coração. E é perigoso, viu? Anote para conversar com os seus juvenis. É perigoso quando você permite que a incredulidade entre no seu coração. No primeiro sintoma, no primeiro sinal, repreende em nome de Jesus. Mas também foi enviado 12. Os 10 chegaram dizendo: tem gigante, quem vai lá não sou eu. Aí agora teve 2 que dizem o seguinte: olha, tem gigante, mas Deus vai cuidar da gente. Tem gigante, mas a terra é boa. Tem gigante, mas tem terra para todo mundo. Tem gigante, mas o mesmo Deus que livrou a gente lá da terra do Egito é o mesmo Deus que vai cuidar da gente. Mas, no entanto, o povo ficou com medo, murmurando, reclamando e perderam a bênção. De 620 mil homens, só vão entrar na terra prometida 2 homens, Josué e Calebe. Te pergunto, se fosse você, você ficaria no deserto ou você seria Josué e Calebe? Deixa aqui nos comentários e faça também as perguntas para os seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso 4º tópico, primeiro item, que traz por título: Deus completa a sua obra. No item 1, Josué obtém êxito. Josué é o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Ele tem a árdua missão de liderar o povo e conquistar a terra prometida à força. Era necessário, a partir das margens do Rio Jordão, o povo guerrear e expulsar os habitantes daquela região. Os povos que habitavam em Canaã eram cruéis e Deus usaria o povo hebreu como juízo para puni-los, expulsando-os, a fim de que esta região fosse habitada por um povo temente a Deus e que ali se constituísse um reino de sacerdotes. Veja só, Moisés morre pertinho da terra prometida. Ele chega a ver a terra prometida, mas não entrou na terra prometida. Mas, no entanto, Josué, o seu sucessor, vai entrar com o povo de Israel na terra prometida. Mas lá, eles precisariam lutar, pelejar, expulsar os moradores, que eram pessoas cruéis, não temente ao Senhor, adoradores de imagens, pessoas que não serviam a Deus. Israel precisaria expulsar. Não era fazer amizade,
não era convidar para o churrasco, não era adorar o mesmo Deus que eles estavam adorando, não. Eles deveriam expulsar os moradores que lá estavam, porque Deus tinha lhe dado o direito de posse, já que a terra é de Deus. Mas Israel, por diversos momentos, em vez de expulsar, mandar embora, quis fazer aliança, acordo, e é perigoso quando o crente, o juvenil, fica fazendo acordo com o mundo. Vigia em nome de Jesus. Mas Josué entra na terra prometida, começa agora a expulsar os moradores para tomar posse da terra que Deus tinha dado a eles. Mas era necessário lutar, pelejar para expulsar os moradores e assim tomar posse. Meus irmãos, é na dificuldade, é na luta, mas a vitória é nossa. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, segundo item, que traz por título: a terra prometida é conquistada. Josué, aos poucos, foi conquistando Canaã, cidade por cidade, até se acomodarem em grande parte na terra dominada, dividi-la entre as tribos de Israel. Após a conquista da terra, o povo vivenciou o cumprimento da promessa de Deus, passando a ter um local específico para habitar um território definido, tornando-se assim a nação de Israel. Veja só, o povo estava escravizado. Deus liberta, leva pelo deserto 40 anos. Josué agora vai levar o povo para a terra prometida, mas era necessário expulsar. E assim iniciou a história do povo de Israel lá em Canaã, a terra prometida ao pai da fé. Lembra lá Abraão? Essa promessa se cumpriu aqui com Josué e todo o povo de Israel. Mas era necessário expulsar, conquistar a terra e não fazer aliança. Josué e o povo de Israel conseguiram conquistar muitas terras, mas não todas, porque abriram mão para fazer alianças. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E é necessário destacar que o Deus que promete é o Deus que cumpre com a sua promessa. A terra foi prometida e foi dada, porque Deus prometeu e ele cumpre com a sua palavra. Você crê dessa forma? Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. E lembrando, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal. Vai assistir, crente. Vamos para a nossa conclusão? Deus conduziu o povo durante todo o processo, desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. Foi um longo e árduo processo, com muitas dificuldades, mas também com muitos milagres e providências divinas. Quem murmurou e foi incrédulo não herdou a promessa. Lembre-se, quando a situação estiver difícil, não murmure, louve a Deus crendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras, independente das circunstâncias. Se Deus prometeu, pode anotar que vai se cumprir. Agora, não sei se vai se cumprir do seu jeito, na sua hora, no seu tempo. Eu não sei se vai ser no seu tempo, agora é no tempo de Deus. É na forma de Deus e é quando Deus quiser. Mas aceita as promessas de Deus, acredite, não duvide para você não ficar no deserto, viu? Aqueles que duvidaram da promessa de Deus morreram tudo no deserto, mas quem for fiel permanece buscando, adorando e Deus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Deu realmente para descomplicar? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Agora vamos para a nossa dinâmica, vai assistir a dinâmica. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.